torcedor, não pode ficar acomodado. Eu sei que o Inter de hoje não te dá muitos motivos para acreditar, para ir no estádio, para apoiar, mas se tu, torcedor, deixar de acreditar, se o teu sentimento for de indiferença, tenha certeza absoluta que esse caminho será muito mais difícil, muito mais tortuoso. E se você, torcedor, não prestou atenção nessa data FIFA, daquilo que disse Abel Braga no final de semana, eu sugiro que tu ouça, que tu procure a declaração do Abel, onde ele, Abel Braga, de maneira muito realista, diz que as decisões para o Internacional começaram muito cedo. E o jogo de hoje contra o São Paulo já é uma decisão. E aí, a gente não pode fugir da obrigação de vencer o São Paulo do Roger Machado. O Inter tem que vencer. Essa parada para a data FIFA tem que ter servido para o Internacional, para o Pesolano mudar a sua convicção, encontrar um modelo de jogo para que o Inter consiga cada vez mais se desgarrar do temido Z4 do Campeonato Brasileiro. Estou imbuído desse espírito com relação ao jogo de hoje, senhor Magrão. Também estou bem confiante. E eu vou te falar confiante porque o Inter vem de duas vitórias. Por mais que a gente desqualifique o adversário internacional, que foi o Santos e a Chapecoense, a gente coloque no nível ali do meio de tabela para baixo. Eu acho que foram duas vitórias importantes, principalmente para dar confiança para essa equipe, dar confiança para o Pesolano poder armar melhor a equipe. Eu acho que hoje é um dia importante. A declaração do Abel, ela vai de encontro ao que eu penso, de que todo jogo é uma decisão para o Internacional nesse campeonato. Então eu estou confiante que o Inter hoje em casa, jogo 7 horas contra o Roger, um velho conhecido recente, né, dos jogadores colorados, que o Inter possa ter uma vitória. Não falo como obrigação, mas dentro da tabela o Inter tem que vencer em casa. E hoje é importante vencer, nem que for de 0,5 e pontuar na tabela. Não dá para esquecer que o Inter deixou muitos pontos aí. Muitos pontos, Calvin. Tem que recuperar esses pontos em algum momento. O que eu sinto, tá? Eu acho que o jogo de hoje ele pode servir como um marco para o Inter voltar a se apropriar do Beira-Rio. O Inter tem que voltar a se apropriar do fator local. O adversário tem que voltar a ter medo de jogar no Beira-Rio. Hoje qualquer time vem aqui e encara o Inter de igual para igual no Beira-Rio. Por isso que eu bati muito na questão da torcida. Gente, tá na hora do Inter se apropriar do Beira-Rio de novo. Se não tem bola, se o Pesolano não achou o modelo ideal, então vai ter que ser com o apoio da torcida, num fechamento para o Inter, pelo menos em casa, conseguir pontos necessários para sair dessa situação delicada. Não sei se vai ter esse apoio, porque o horário é meio eu também ruim, não né? sei, E eu também não sei. A previsão de que público não tenha. não é das melhores. Mas mesmo se não tivesse apoio, o Inter vai ter que dar jeito de vencer o São Paulo, porque eu vejo que é o jogo menos difícil da sequência dos próximos 3. Concordo. Porque depois do São Paulo tem um jogo fora contra o Corinthians, sempre é muito complicado jogar lá em Itaquera, e o Grenal. Então me parece que o São Paulo, especialmente agora que está sofrendo uma transição até de modelo de jogo, de questões táticas, de escalação, né? Aquilo que o Crespo fazia, que era um time sem pontas, com o Roger agora já deve mudar a partir do jogo de hoje. Tem desfalques na defesa também, então é um Inter que está embalado, né, de 2 vitórias, por mais que tenha essa pausa da data FIFA, mas ainda assim, o Inter venceu os últimos 2 jogos, o São Paulo perdeu os últimos 2 jogos, então acho que é o melhor momento e o jogo menos difícil dessa sequência de 3 para o Inter somar 3 pontos do Beira-Rio. Eu concordo com você que talvez seria o jogo menos difícil dos 3, mas talvez é o jogo que te traga mais responsabilidade e obrigação de vencer, e aí sim pode tornar o jogo mais difícil da sequência. Porque tu vai para um jogo contra o Corinthians, depois, que óbvio, jogar lá contra o Corinthians é muito difícil. Mas aí tu vai como um time mais franco-atirador, tu não vai com a obrigação de ganhar. Então, e Grenal é Grenal, não tem favorito. Agora, esse jogo é o jogo talvez o mais importante, e essa obrigação de ter que vencer, ela acaba sendo, não sei se benéfica para o Internacional. Entendeu? Essa pressão de obrigação. Mas porque precisa ter pressão. Porque o Inter tá na hora do Inter começar a lidar com a pressão. Mas eu tô entendendo o Magrão. Porque o São Paulo tá vem falando. de 2 derrotas, e o que diz a imprensa lá em São Paulo também é que o São Paulo vem pressionado por esse jogo. O Roger vem pressionado pelas declarações, por todo o meme que foi ridículo, né? Gente, vamos lá.
O que fizeram com o Roger foi ridículo em São Paulo. Foi ridículo o meme que fizeram com o Roger, brincando com a fala dele. Sabe, eu acho que foi ridículo. E nós que estamos aqui, a gente tem que também se posicionar e defender. Desculpa, viu, Gamba, tomar espaço. Mas o que fizeram com o Roger foi muito feio. Sabe, uns jornalistas lá de ponta, que dizem os top, as brincadeiras que fizeram com o Roger. Isso foi uma falta de respeito como profissional, com o que o Roger representou não só como treinador, mas como jogador do Grêmio, campeão da Libertadores, jogador com passagem em grandes equipes. Então, só para deixar esse desabafo aqui que fizeram com o Roger lá. Então, é um time que é impressionado também. Então, acho que o Luiz entendeu. Eu acho que é importante vencer esse jogo, mas a pressão, Calvin, ela vai ser muito forte. Por isso que eu utilizei a expressão. É o jogo menos difícil. Poderia ter falado o jogo mais fácil dos três. Não, mas não tem nada fácil. Perfeito. Não acho nem que o Inter seja o favorito. Acho que é um jogo bastante equilibrado hoje. Mas é que pra mim, Bruno, é o jogo pro Inter mostrar quem ele é no Campeonato Brasileiro hoje. Sim. Eu posso até levar em consideração o que vocês falaram aqui, enalteceram, vem de 2 vitórias seguidas, gente, contra o Santos Chapecoense, tá? Tá bom, mas 6 pontos. Da moral. Mas tudo bem, se tivesse perdido ou empatado, seria um cenário muito pior. Mas eu preciso ver o Inter se desafiando. Eu preciso ver o Inter pressionado, Magrão. Me desculpa, o grupo do Inter é experiente, cara. Que assim, tem que ganhar na pressão. É que a pressão, olha só, esse termo pressão ele é importante porque o Inter, na verdade, nos últimos anos, ele mostrou não saber lidar com a pressão em vários momentos. Só que se hoje é um jogo de pressão, e porque joga em casa, a obrigação é do Inter, embora eu concorde com o Calvin que não há favorito, acho que realmente tudo pode acontecer hoje no Beira-Rio, mas o Inter tem a obrigação de vitória. Com certeza. Só que se o Inter não ganhar, a pressão aumenta. Porque aí o Inter novamente se aproxima da zona de rebaixamento. Então o torcedor do Inter hoje ele vai olhar para o jogo tentando entender qual é o campeonato do Inter. Vamos lá, em 2017 o Inter jogou a Série B, 2018 o Inter volta e ninguém tinha nenhuma expectativa em 2018, a gente falou sobre isso essa semana. Inter terceiro no campeonato. Foi lá, bateu na parte de cima da tabela, um time modesto, um excelente trabalho do técnico Odair. É claro que depende de um belo trabalho, não estou dizendo que o Inter será terceiro, mas o Inter pode surpreender positivamente sim se o trabalho for bem feito, se os jogadores esticarem a corda, dá para fazer. Eu estou citando um exemplo do próprio Inter em 2018, eu poderia citar o Mirassol do ano passado. Quase todo ano a gente tem exemplos disso. Então, o torcedor hoje ele vai para o Beira-Rio ou vai assistir de casa, enfim, tentando entender qual é o campeonato. Se o Inter ganhar do São Paulo, depois o Inter tem o Corinthians, o Grenal pode ser algo para alavancar também se vencer. O torcedor ele está ainda esperando para ver o que o Inter vai jogar no ano. E eu acho que esse jogo do São Paulo ele mostra justamente um pouco disso. Porque é um jogo em casa e é um jogo difícil. O São Paulo é um time que gosta da bola, não é um meio-campo de pegada, é um meio-campo de toque, de movimentação, e é o próprio estilo do Roger também. É um jogo duro que o Inter precisa vencer. Então, tu tá na mesma linha que eu. E outra, se o Inter não ganha do São Paulo, as vitórias sobre Santos e Chapecoense, elas já fazem parte do passado e volta toda a desconfiança. Porque o que tu transmite pro torcedor... É que as 2 vitórias foram para sair do atoleiro. Isso. Agora tu precisa da tranquilidade. Porque o que tu transmite pro torcedor quando tu tem uma pausa para a data FIFA? Qual é a tese? Que tu vai voltar melhor. Que tu vai usar o tempo de treino para ajustar a equipe, para definir quem é titular, qual é o teu modelo de jogo até a partir de agora. A data FIFA ela foi para todo mundo. Perfeito. Então sempre se espera muito pós-data FIFA, mas cara... O torcedor, ele coloca uma expectativa na data FIFA muito grande. Então tu imagina, o Inter volta na data FIFA hoje, não vence o São Paulo, apresenta uma atuação ruim, longe de convencer, volta tudo de novo. Assim, ó, tudo de novo. Eu vou pegar o Magrão vai entender que eu vou falar, não só o Magrão, mas o Bruno e o Calvin. A confiança ela é muito importante dentro do futebol. Né? Tem uns exemplos que é o Cruzeiro. O Cruzeiro formou uma bela equipe, mas está lá embaixo. Né? A confiança dos jogadores, são jogadores de qualidade, jogadores de seleção brasileira, mas a confiança está lá embaixo. O que o Magrão quis dizer que esse jogo é a afirmação da confiança. Já tem uma confiança, né, dos últimos 2 jogos do Inter, que o Inter venceu em casa, venceu bem. Essa é a afirmação da confiança, porque se o Inter vencer o São Paulo, o Inter vai estar vencendo uma equipe qualificada, uma boa equipe, um time grande, um bom treinador, em casa. Um time grande. E aí eu pego ali o que o Bruno falou. Se o Inter ganha do São Paulo hoje, ele vai cheio de moral contra o Corinthians. E
não com a obrigação de vencer o Corinthians. Sim. Olha, entende como é a vitória, o que Não, funciona a vitória contra o hoje. Corinthians é jogo aberto também. Jogo aberto. É jogo grande. Mas não com a necessidade de pegar e lá. Não, nós precisamos vencer o Corinthians fora de casa de qualquer jeito. E aí é a confiança que esses jogadores precisam do Inter para subir na tabela. E depois tem o Grenal que é em casa. O Grenal é no Beira-Rio. Beira-Rio. Então hoje é muito importante a vitória do Inter. E o São Paulo também, eu vi o jogo do São Paulo e Palmeiras e fui acompanhar um pouco o São Paulo. O São Paulo também é uma equipe, Gamba, que ele tá buscando uma formação que não encaixou o time com aquele time do Crespo que jogava por dentro, com o Danielzinho. Ele não encaixou contra o São Paulo. Ele ficou um time muito burocrático, tocando bola e sem ter extremidade. E sem buscar o fundo do campo. E o Palmeiras posicionou e usou bem o contra-ataque. É um jogo que o Inter, e olha o torcedor que não me entenda mal. Pra mim é divisor de água. Se vencer, mas se vencer vai criar confiança. Principalmente é um jogo pro Inter que o Inter não tem que se atirar. Não tem que se empolgar e se atirar. Lembra que a gente falou do Palmeiras? Que deixa a bola com o adversário e ataca. Jogo de O paciência. São Paulo pode ficar com a bola. O São Paulo foi aquela bola, com a posse de bola que teve contra o Palmeiras, tocando por dentro, e o Inter for letal num contra-ataque, num ataque, sabe? Porque não precisa o Inter ficar chutando 30 bolas no gol, jogando e ficando exposto à defesa. Tem que ser efetivo. Eu gosto do Inter que seja um Inter mais reativo, com o time que tem hoje, que é bem postado, defendendo bem, protegendo os defensores e saindo com velocidade, com o Carboneiro. Não sei se vai ser o Bernabé e Carboneiro, não tem o Vitinho, mas tem Carboneiro. Tem, o Borré não é um cara pesado, é um cara também que também pode puxar contra-ataque, o Alan fazer isso. Eu acho que esse jogo é um divisor de água para o Inter não só ganhar, mas encontrar um modelo de jogo, um padrão de jogo que não seja aquele que o Inter estava tentando fazer e não tem jogadores para isso. O Inter tem sido assim, pelo menos nos últimos jogos, de não se instalar tanto no campo de ataque, com vários jogadores posicionados à frente, e depois, quando perde a bola, fica muito espaçado para contra-ataques dos adversários, né? Então, geralmente até quando o Inter avança mais é em bola parada, que até está acontecendo um trabalho interessante ali de escanteios. Até o Inter não é um time tão alto, então está trabalhando um pouco escanteio curto, mexendo ali jogadores para depois cruzar na área, como foi no primeiro gol contra a Chapecoense. Então acho que o Pesolano vai nessa linha, né? Viu que instalar o time no campo ofensivo, com muitos jogadores, passando da linha da bola o tempo todo e correndo o risco de ceder contra-ataques para os adversários, é algo que o Inter não combina muito. Então, quando ataca com 2, 3 jogadores puxando contra-ataque, mas outros já ficando mais posicionados no campo de defesa, porque perdeu a bola, tem bastante gente para defender. Então acho que o Pesolano já está indo nessa linha. Eu acho que tudo sempre está muito linkado ao resultado. E isso eu estou falando na questão do entendimento do torcedor também. Perfeito. Da aceitação do torcedor. Porque a gente está falando de um jogo em casa. Então, é difícil tu se comportar em casa, em frente ao teu torcedor, mesmo que a expectativa hoje, eu estava ouvindo, é de 15 mil aproximadamente. Retrancado. Talvez não seja bem a palavra retrancado, mas às vezes os torcedores acham que o time está retrancado. Reativo. Porque tu tá atrás, reativo que seja. Existe, por exemplo, se tu falar, eu aqui tenho elogiado muito o Odair, porque realmente gosto muito dos trabalhos do Odair. Né? Outro dia a torcida do Inter começou a falar, então leva pro Grêmio, não sei o quê. Cara, eu acho ele um bom treinador. Quando era o Odair, a torcida não gostava do Inter reativo. Mas o Odair não colocava o Inter reativo porque ele queria, era porque eram as peças que ele tinha e ele analisava que daquela forma teria melhores resultados e teve. Obviamente que se ele tivesse bons jogadores, talvez ele fosse ofensivo. Então depende, o treinador não pode ter assim, não, eu jogo assim e é assim que eu jogo e não independe dos jogadores que eu tenho. Não. O treinador, o bom treinador, ele precisa olhar para o time dele, para as características e para a qualidade e montar de acordo com o que ele tem. Então, o torcedor vai precisar também ter esse entendimento de que o Inter hoje é um time limitado e que o Inter hoje se comporta melhor esperando o adversário mesmo dentro de casa. Perfeito. E é difícil comunicar isso. E eu acho que parte muito também do Abel. Sabe por que eu acho difícil, Magrão? Porque eu passei por isso no ano passado. Quando o Grêmio contratou o Mano, antes do Mano tá chegando no Grêmio, tá? Todo mundo, inclusive aqui no programa, o Mano é um treinador pragmático, é um treinador que o Grêmio precisa para esse momento, etc. Todo mundo concordou, o torcedor abraçou, etc. Cara, quando começou a jogar,
e o Grêmio começou a se comportar com 3 volantes em casa, o Edenilson sendo essa torcedor não terceira comprou. figura. O torcedor, ele compra 2, 3 jogos e daqui a pouco ele já fica irritado. Só que tem um lado, se tu ganha, aí o torcedor abraça. Isso. Agora, se tu tem, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, tudo pode acontecer. Jogo duro, jogo difícil, São Paulo tem qualidade também. Se o Inter joga reativo em casa e empata, talvez muitos torcedores vão dizer, pois é, não atacou o São Paulo, o Beira-Rio empatou. Mas o problema... É difícil isso, tá? É que assim, tem um ponto muito, muito importante. Não é que é ser reativo, né? Até o Calvin falou, não é a coisa de ser reativo, de jogar por uma bola. É ser um time mais compacto, num bloco médio, baixo, sofrer menos. E aí tem uma coisa que o torcedor tem que entender. Ele prefere ir pro jogo, se atirar, ser o Inter histórico de jogar futebol e depois sofrer no final do ano, igual sofreu ano passado? Até não é o Inter histórico, né? Se for olhar o Inter histórico, o Inter histórico é um Inter pegador, que quando ganhou os títulos... Eu vou te falar, jogar no Inter, se você só correr e dar carrinho, tu não vai... Não vai. Porque historicamente o Inter teve Falcão... Mas gente, então, esse Inter propositivo... Eu tô falando que o torcedor... Desse Inter hoje. O saudosismo do torcedor, que é o Inter... A essência do Inter é o Inter que marca, mas que joga, gente. Não é o Inter só que marca, não, historicamente. Só marca, não. Mas é o Inter que tem que jogar futebol. Mas o torcedor do Inter... Mas o Inter nunca ganhou título sendo faceiro. Eu joguei no Corinthians. Tu dá 2 carrinhos, 2 voadoras lá, tu vira ídolo. No Inter dá só carrinho, não jogar, no Grêmio não jogar. Magro. Entendeu? É diferente. Agora, eu tô falando que o torcedor do Inter, o que ele passou o ano passado, o que nós passamos, né? Todo mundo passou com o Inter. Quem vive do futebol também, quem vive aqui na aldeia, sabe que é ruim Inter e Grêmio estar na segunda divisão. Todo mundo passou isso daqui. A gente ia ser desculpa, uma merda o programa da gente, com o Inter falando Inter e Novo Horizontino. A gente sabe disso, Gamba. Independente do clubismo de Bruno ser gremista, no Osmar gremista. A gente falava isso fora do programa. O Inter tem que arrumar um modelo de jogar e o torcedor tem que abraçar. Porque esse ano não é um ano que o Inter vai fazer contratações. Então é um ano torcedor importante. Deixa eu chamar Mauro Dornelles direto da nossa central para escalar o Internacional para o jogo de hoje contra o São Paulo. Tigalá. Mauri, vamos escalar o Inter e o São Paulo, né? Pra gente ficar atento também ao time do Roger Machado. Boa tarde, Mauri. Oi, Gamba, exatamente. Boa tarde. E só tu estava falando sobre público, né? A tendência de 15 mil torcedores no Beira-Rio essa noite. A gente espera que aumente, mas vamos lá, né? Um jogo para reconquistar a torcida. Escalando o Inter, que tem, a gente vai colocar a tela aí para você assistir, tem Antony no gol, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel, Matheus Bahia, Bruno Henrique, Vidiagra, Alan Rodrigues, Carboneiro, Alan Patrick e Borré. Temos também a escalação do São Paulo, o reencontro, né, do Inter com o Roger Machado, seu ex-técnico. É claro que o Inter sabe mais ou menos como joga o Roger, né? São peças diferentes, mas sabe a ideia dele. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel. Danielzinho, Marcos, Arthur, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Lá na frente é o time do Roger Machado, o São Paulo. Muito bem, Roger Machado com a pressão citada pelo Magrão, né? Ainda o torcedor tentando comprar a ideia do Roger, não sabe se compra. Tem aquele torcedor de São Paulo que ainda está saudosista com o Crespo, que apostava muito no Crespo. E agora... Eu vejo, Calvi, que tem como o Inter tirar proveito da pressão no São Paulo também. E agora, de fato, será a ideia do Roger. Isso. Nos primeiros jogos, o Roger ainda tinha mantido a estrutura do Crespo. O Crespo antes jogava até com 3 zagueiros, depois mudou para 4 meio-campistas, né? Mas sempre com uma dupla de ataque sem pontas. E agora com o Roger, agora já depois da pausa para a data FIFA, com a contratação do Arthur, inclusive, né? Deve fazer a estreia hoje o Arthur e os Botafogo. Deve ser aquele time do Roger que a gente está mais acostumado a ver, que no Inter sempre era com pontas. Mesmo quando não funcionava, quando o torcedor pedia, tem que mudar o sistema tático, tenta alguma coisa diferente. O Roger sempre gostou de jogar com pontos. Então agora vai o Arthur, Ferreira ganha espaço também. Então, a partir de agora, é um novo São Paulo. E acho que isso é um ponto que pode ser positivo para o Inter, porque às vezes demora um pouco a assimilar uma troca de sistema tático, uma troca de ideias de jogo. O Magrão falou antes que era o São Paulo que jogava muito pelo meio, né? Tinha 3 meio-campistas ali, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, mais um meia central, geralmente ali o Lucas, com o Luciano mais perto do Caleri, era uma dupla de ataque. Luciano geralmente
rende como um segundo atacante. Quando ele é recuado para a posição de meia, ou tem que cair mais pelos lados, cai um pouco a produção. Então acho que esse momento de transição tática do São Paulo, de uma nova ideia agora com o Roger, pelo menos nesse início, pode ser bom para o Inter, que pega um time modificando a sua ideia. Se o Inter fortalece o meio hoje, o meio do São Paulo, do jeito que o São Paulo está jogando hoje, é um Aberto meio passo. tecnicamente muito bom, Eu também acho. mas Deixa defensivamente, Deixa jogar. defensivamente Tá dá para nítido. ser muito explorado. Deixa É parceiríssimo o time. Porque assim, ó, dentro do modelo de jogo que o Roger tem, ele sempre tem um volante de sustentação para poder esses pontas jogarem, porque se a gente for olhar Arthur, Calheri, Luciano, Ferreira, Marcos e Danielzinho, quem marca? Ninguém marca ninguém. Ninguém marca. Eu vou te falar outra coisa. Entendeu? do debate do Gol Aí o Inter pode explorar, que é o quê? Vem jogar. Eu te digo mais, o Wendel ali também não marca ninguém, E lateral outra, esquerdo. sabe quem é fundamental aí, se tiver bem, que pode ganhar o jogo pro Inter? O Alan Patrick. Que vai estar descansado, né? Alan Patrick Ele tá pode ganhar descansado. esse jogo pro Inter aí. Coloca a escalação do Inter Girando aqui, nas Chiclete. costas deles. É isso aí. Vamos trabalhar um pouco a escalação do Inter Na para real, cara o de São Alan Paulo Patrick, aqui. ele vai jogar mais solto hoje. Porque o São Paulo não tem esse poder de marcação, que nem o Magrão. É um time leve, é um time faceiro, né? Que vai ter a bola, faceiro, que vai ter a bola. Que vai ter a bola, mas assim, quando sem a bola vai ter dificuldade, porque é um São Paulo muito ofensivo. Praticamente Por isso né? que é o muito segundo claro, atacante, se o Inter quando vem der, poder. se o Inter der espaço pro São Paulo vai aproveitar, porque tem jogadores de qualidade, de toque de bola. Agora, se o Inter tirar o espaço do São Paulo E roubar a bola. e quando roubar, atacar o espaço que o São Paulo obviamente vai deixar. Não só por uma estrutura natural de jogo, mas pela escalação do São Paulo. Ninguém marca ninguém no time time do São leve, Paulo. né? Tu lembra que a gente falou quando jogou Inter e Palmeiras, que o Inter ia ter a bola, mas o jogo ia ser perigoso? Hoje o torcedor tem que entender que é o contrário. Talvez o São Paulo vai ter a bola e o Inter vai ter que ser, vai ser o Inter ser o Palmeiras, ser o time Sim. perigoso. Essa escalação para ti é ideal, Magrão? Mudaria algo aqui? Porque tem Eu essa mudaria. possibilidade do Bernabé, na do Alan Rodrigues. Cara, Mas eu aí inverteria, vou né, te ser o- sincero, eu não sou muito fã do Alan Rodrigues. Não é um jogador que me agrada, é um jogador que acaba fazendo tudo em campo, mas não entrega nada. Sabe aquela coisa de eu corro, mas quantas bolas eu roubei? Quantos passos eu dei? Quantas eu cheguei dentro da área? Quantas eu finalizei? Esse é um jogador que, até pela função, que não me agrada. Me agrada essa dupla Vidiaga e Bruno Henrique, justamente porque o Bruno Henrique fez 2 boas partidas e descansou, né? O Bruno Henrique vem, tá tendo essa parada, então acho que ele pode entregar bem, como ele entregou nos 2 últimos jogos. Foi bem. Eu gosto do Carboneiro. Eu assim, por mais que seja crítico ao Bernabé, eu ainda nessa formação, para puxar um contra-ataque, eu talvez usaria o Bernabé ali na ponta e trazia o Carboneiro pro outro lado, fazia algo diferente, porque vai ter espaço para contra-ataque. E aí com Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Vidiaga, Alan Patrick, eu só tenho o Carboneiro de velocidade. O problema é que o Carboneiro do lado direito não rendeu, né? Quando foi colocado por ali. Ele já jogou ali e não rendeu com o muito, né? Bernabé Parece do que ele lado tava esquerdo. meio... Acho que o Paulinho caberia ali no lugar do Alan Rodrigues. Mas aí pode fazer como fez da última vez, fazer 3. Que o Alan contra o Flamengo fez quase como 3 volantes. Você Sim. lembra? Mas fez eu acho quase que- como 3 volantes. Fica Vidiagra, Bruno Henrique. Ao contrário, o Alan Patrick vem quase como um 3 ali, né? O Alan jogou assim, alguns Sim. jogos. Quase como um 3, Bernabé e Carboneiro na frente com. Só dobra aqui. Essa ó, formação, como se fosse um eu ala. acho que essa formação é interessante. É boa? Mas ela preenche menos o meio, né? Assim, só tem que eu não ver iria se assim, o Carboneiro vai render do lado Mas direito. não rendeu, porque- não jogou. Mas de Eu acho repente que ele... a jogada dele é puxar pra dentro e bater de no gol. novo, Bota ele pela De direita. novo a gente vai voltar Na num qualidade. debate, montar um time pro Bernabé jogar, é, gente. não, Pelo amor de Deus. Não, Era não é montar um isso. time Bernabé e jogar na ala. Agora é montar um time Bernabé pra poder jogar espetado Mas na esquerda. não é montar, aí tu tira o é Carboneiro porque de o onde Vitinho ele não vai rende, jogar, o bota Vitinho na não direita joga. onde ele rende menos pro Bernabé ser o não cara. É porque É o que Vitinho não o que a joga gente está também. comentando aqui é que Mas é não- preferível tu ter o Alan Rodrigues na direita, manter o Carboneiro mas na é que esquerda o do que Magrão ser o falou, Paulinho. ele não O Paulinho tô com na do Alan calma. Rodrigues naquela primeira Pode formação. ser, eu prefiro ser o Paulinho. Mas não O mexe no Paulinho ajuda Carboneiro, mais na mas não marcação mexe no e Carboneiro. tem uma boa condução de bola, né? Eu prefiro o Paulinho do que o Alan Rodrigues. Tá bom, mas não mexe no Carboneiro pra jogar o também Bernabé, acho, gente. eu também acho. Não, é Mas exagero. o que a gente está Pois é. tentando falar aqui é que o Inter vai ter que puxar contra-ataque, vai ter que ser rápido Sem na saída. dúvida. E sem o Vitinho, não tem esse cara. Só vai ter o Carboneiro. Não, mas é que tá. Eu acho que o Paulinho, ele não, evidentemente que não é um grande velocista, mas ele é um carregador de bola, é um cara que movimenta bem no meio-campo. Melhor que o Alan Rodrigues. E é um cara que já fez, eu também acho, e já fez essa função de jogar
como um ponta, um falso ponta, digamos assim, né? Ele é aquele cara que preenche muito o meio, ajuda a marcar, até porque o Inter vai precisar desse terceiro jogador para dar uma sustentação ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem muita qualidade com a bola no pé, mas ele não tem mais intensidade, ele perdeu força, ele não tem mais tanto poder de marcação, pela idade, o que é natural. Então, eu acho que se o Inter abrir com o Carboneiro de um lado e o Bernabé do outro, tu perde força no meio campo, tu espaça demais o time e ainda tu tira do Carboneiro a principal virtude dele, que é jogar pela esquerda, cortando para dentro, que ele tem essa finalização. Bruno, mas sabe, que eu acho, eu vou pegar só esse gancho. Sabe por que eu acho que o Bruno Henrique não vai sofrer tanto, Bruno? Que tu falou ali, sabe por que eu acho que ele não vai sofrer muito? Porque o Luciano não é um jogador muito ágil. O Luciano, uns 3 anos atrás, ele dava muito trabalho. Ele era o cara que movimentava, saía pro lado. Só que hoje ele não é esse jogador, ele é um jogador mais centralizado. Mas que não é só ele, eu acho né? que o Bruno... Não, mas tudo bem, mas eu digo onde o Bruno Henrique vai jogar. Não, Por isso que eu acho que ele não vai sofrer tanto. Eu entendo, mas mas é que olha só, tu pega, Alan Patrick não marca. Assim, por questão de característica normal, nem tem que marcar. Mas eu acho que o Inter vai ficar postado. Aí tu vai pega fazer- o obrigar os caras a Carboneiro, correr não tanto. marca ninguém. O Bernabé, muito menos. O Borré é centroavante. Aí tu vai ter 2 caras no meio pra marcar, sendo um deles o Bruno Henrique. O time do São Paulo, todo mundo joga. Todo mundo joga. O Danielzinho filtra, o Marcos Antônio também. Sim, não, é, com o certeza. meio campo dos Mas eu caras digo que a é loucura. dificuldade vai ser menor, entendeu? Pelo Luciano. Se Luciano for essa movimenta escalação, tanto. olha só, se for essa escalação, eu acho que o Inter joga num tripé de meio campo com Alan Rodrigues, Vidiaga, Bruno Henrique e Alan Rodrigues, não o Alan Rodrigues lá. E aí Alan por dentro e 2 na Mas frente. eu não podia jogar Porque com aí esse preenche tripé o com o meio. Juninho aqui pro lado direito? com eu o Paulinho. Desculpa, Tu sabe- Paulinho no lugar do Sabe, o Rodrigues. debate, eu vejo muito, eu acho o Bruno Henrique um baita jogador, sabe? Foi um grande jogador. Eu tenho um respeito muito grande pro Bruno Henrique. Mas sabe o que eu vejo muito, Bruno? E o Calvo, eu acho que ele se desgasta demais. Ele quer às vezes entregar uma coisa pro torcedor, de buscar lá em cima, querer correr, querer fazer uma coisa. Ele Não precisa. posicionado, ele vai render mais. Ele não né? precisa, às vezes a bola tá perdida, ele só quer. É não aquela precisa coisa do desgastar. cérebro, acha uma coisa, mas o corpo Mas já acha outra. já. é isso. Quando você tem uma. Quando a gente ficou mais velho, né, Luiz? Você tá jogando, correr tu tem que certo. se reprogramar a tua carreira. Eu acho que o Bruno Henrique falta isso a ele. Aí ele se desgasta demais, às Aí, vezes Magrão. ele quer buscar o Um zagueiro. pouco a ideia que tu colocou. Mas aí é o contrário. É o Alan Rodrigues no lugar do Bruno Henrique. Isso, é. Tá, inverte ali. Porque aí preenche o meio, quem joga nessas costas ali é o. E aí o Vidiaga baixa. Mas é que mesmo assim o Alan Rodrigues é complicado. Mas se ele for jogar, eu acho que ele tem que ir lá pro lado esquerdo, não pro lado direito. Mas assim, ele Já que ele vai jogar- Ele é um jogador que não consegue ficar posicionado, né? Porque assim, a gente faz aqui a provável escalação, aqui coloca ele, só que na prática é um jogador que está em todos os lugares e não está em nenhum ao mesmo tempo. Como tu falou antes, com a bola ele não faz nada. Ele pega a bola, ele não tem um passe vertical, ele não tem nada que fure a defesa adversária. Tem uma outra situação que eu acho que poderia ser testada, mas eu sei que daqui a pouco poderia também ter um problema na lateral, é daqui a pouco colocar o Aguirre como lateral direito e botar o Bruno Gomes como esse cara, esse falso ponta, digamos assim. Eu acho que o Bruno Gomes tem muita qualidade, eu gosto muito desse jogador. Eu acho que dos meio-campistas do Inter, ele é o melhor, depois, evidentemente, do Alan Patrick. Então, eu acho que o meio-campo tendo ele, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Vidiagra, é um meio-campo de muita qualidade, assim. Tu tem 4 jogadores de qualidade. Claro, gente, não estou comparando com o Palmeiras, com o Flamengo, mas dentro da régua que o Inter tem hoje, eu acho que é um meio-campo muito qualificado. Só que aí teria que ver se o Aguirre conseguiria sustentar na lateral, porque ultimamente ele não tem dado uma boa resposta.